Exercício 9. A função x igual a 6 metros, cosseno de 3π radianos por segundo, mais π sobre 3, descreve o movimento harmônico simples de um corpo, né? Uma função que varia com o cosseno. No instante t igual a 2 segundos, determine o deslocamento, a velocidade, a aceleração, a fase do movimento. Aí depois ele quer saber a frequência e o período. Então vamos lá. Então vamos começar com o deslocamento, que é mais simples, né? É o item A aqui, ó. Em t igual a 2, basta simplesmente eu substituir na equação, né? Porque o deslocamento é o x. Então fica 6 vezes o cosseno. Aí eu vou abrir aqui, ó, de 3π vezes 2, que eu estou substituindo o 2 aqui no tempo, mais π dividido por 3. Ok? Fazendo essa conta aqui, o que você tem que tomar cuidado é sempre de observar se a sua calculadora está ajustada para que isso aqui dentro do cosseno, deixa eu até colocar essa observação aqui, ó. Isso daqui está tudo em radiano, tá? Então, por exemplo, se sua calculadora estiver ajustado para graus, você vai errar a conta, então toma cuidado, tá? Tem que estar em radiano lá. Normalmente na função mode, que você clica para poder ajustar os ângulos, a entrada dos ângulos. Então, jogando isso numa calculadora, né? Vai ficar 6 vezes cosseno de 6 vezes π mais π sobre 3. Então, você vai encontrar que o deslocamento é, eu já anotei aqui, 3,0 metros. Ok? É porque ele deu 6,0 aqui, né? Uma casa depois da vírgula, então a gente mantém uma casa depois da vírgula aqui também. Agora, o item B, ele quer saber a velocidade. O que você vai fazer? Você vai derivar o deslocamento, tá? Ou, se você quiser, você já lembra, né, a fórmula da velocidade, né, que é ômega vezes a seno de, enfim. Mas se você quiser, você pode derivar. Ou seja, a velocidade é a derivada do deslocamento em relação ao tempo. Ou seja, eu quero saber a derivada de 6 cosseno, que é a equação que eu coloquei aqui em cima, de 3π vezes t mais π sobre 3. Ok? Eu quero derivar essa função aqui, ó. Então, o que eu vou descobrir? Que a velocidade do MHS, o 6 vai sair aqui da derivada. A derivada do cosseno é menos seno, certo? Só que aí eu tenho que derivar aqui internamente primeiro, né? Que é a regra da cadeia. Então, derivar isso aqui, ó, primeiro. O π sobre 3, a derivada é zero, e a derivada de 3πt é 3π, né? Então, basta multiplicar por 3π aqui, ó. 3π vezes seno, que é a derivada do cosseno, e aí eu repito o que está aqui dentro. 3π vezes t mais π sobre 3. Ok? Se não ficou claro, você vai ter que dar uma olhadinha lá no conteúdo de regra da cadeia. Mas basicamente o que eu estou fazendo é derivando a parte de dentro do cosseno e depois derivando o cosseno, tá bom? Então vai ficar menos 18π seno de 3π vezes t mais π sobre 3. Só que ele quer saber a velocidade em t igual a 2. Então vamos lá. Logo, a velocidade quando t é 2 segundos, é só substituir o 2 aqui, né? Então fica menos 18π seno de 3π vezes 2 mais π sobre 3. Ok? Fazendo essa continha aqui, a gente descobre que a velocidade quando t é igual a 2 segundos vai ser igual, já anotei aqui, a menos 49 metros por segundo.
Ótimo. Tomando mais uma vez cuidado para que a sua calculadora esteja recebendo os valores no seno em radianos. Agora a aceleração. O que eu vou fazer? Vou derivar novamente. Só que agora eu vou derivar a função da velocidade, né? Ou seja, a aceleração é o quanto a velocidade muda num determinado tempo. Então vai ficar a derivada em relação ao tempo da função da velocidade. Então vamos colocar aqui, ó, menos 18π vezes o seno de 3π vezes t mais π sobre 3. Ok? Bom, vamos lá, vamos ver o que acontece aqui. Vou usar novamente a regra da cadeia, tá? Ó, então o que eu vou fazer? Essa parte aqui é constante, é só sair da derivada, né? Então o que você vai fazer? Você vai derivar a parte interna aqui, ó. Esquece o seno, só essa parte de dentro, em relação ao tempo. Então 3π vai sair da derivada, a derivada de t em relação a t é 1, e aqui vai dar zero, porque é uma constante. Então a derivada dessa parte interna aqui é 3π. Vezes, agora eu derivo o seno. A derivada do seno, seno de θ, né? É como se eu tivesse chamado essa parte de dentro aqui de θ. Então a derivada de seno de θ é o cosseno θ. E aí eu só abro o θ de novo. Ou seja, cosseno de 3π vezes t mais π sobre 3. Que é a famosa regra da cadeia. Deriva a parte interna e depois deriva a parte externa. Certo? Bom, logo, ele quer saber a aceleração em t igual a 2. Então, essa função aqui, quando t vale 2. Vai ser menos 18π vezes o 3π vezes o cosseno. Agora, o que eu faço é só substituir o 2 no tempo, né? Vezes o cosseno de 3π vezes 2 mais π sobre 3. Fazendo essa continha aqui, a gente descobre que a aceleração quando t é 2 segundos vai ser menos 2,7 vezes 10 ao quadrado metros por segundo ao quadrado. É isso, essa é a aceleração, ok? Bom, no item D, ele pede a fase do movimento em t igual a 2 segundos. Quando ele pede fase do movimento, ele quer saber o seguinte, qual é o valor do ângulo aqui, ó, quando t igual a 2 segundos, o ângulo interno. Então, basta a gente substituir 2 aqui, ó. A gente sabe que o θ, que é a fase, é 3π vezes t mais π sobre 3. Essa é a fase. Tá? É assim que a gente obtém a fase. É a parte que vai dentro do cosseno ou do seno ali da função. Logo, o θ vai ser o quê? 3π vezes o tempo, que é 2 segundos, mais π sobre 3. Então fica 6π mais π sobre 3, né? Que vai dar 20 aproximadamente aí, se substituindo π, 20 radianos. Ok? Vamos para o próximo. Agora o E, ele quer saber, vamos lá que eu nem me lembro mais, a frequência e depois o período. Então como é que você vai descobrir a frequência? Quando a gente compara com a função, né, que descreve o MHS com a função que ele deu, a gente sabe que x é igual a cosseno de ômega t mais φ. Esse φ aqui, né, normalmente a gente representa assim, é a fase inicial. Okay? Se quiser chamar aqui de φ, também eu chamei de θ. Né? Se quiser chamar de φ, não tem problema, para manter a coerência das letras. Se chamar de θ zero, aí varia de livro para livro, tá? Deixa eu melhorar o ômega aqui. Ó, então a gente sabe que o ômega a gente consegue obter, ó, é a parte que multiplica o tempo. Então, se a gente comparar com a equação que descreve MHS,
A gente sabe que o ômega é 3π, né? 3π radianos por segundo. Basta olhar aqui, ó. É a parte que multiplica o tempo. Ó, 3π vezes o tempo. Então, já sei que o ômega é 3π. Se eu tenho o ômega, eu consigo descobrir a frequência. Por quê? Porque eu sei que o ômega, ele é igual a 2π vezes a frequência. Ou seja, a frequência desse movimento é ômega dividido por 2π. O ômega é 3π e a frequência, então eu consigo obter aqui, ó, 3π dividido por 2π. Corto aqui, corto os π's, vai dar 1,5. Como a gente jogou radianos por segundo, vai ficar rotações por segundo, que é a mesma coisa que hertz, 1,5 hertz. Já o período, que é o que ele pede no item F, é o inverso da frequência, né? O período é inverso da frequência. Ou seja, fica 1 dividido por 3 dividido por 2, que é a mesma coisa que 2 terços de segundo, tá? Ou 0,67. É isso. Então, é um exercício de aplicação do MHS. Eu acho que a única coisa que pode surgir dúvida é nessa regra da cadeia, caso você não tenha tido curso de cálculo ainda ou tenha essa dificuldade. Qualquer coisa, escreve aqui nos comentários que eu posso te indicar algum livro ou algum vídeo explicando a regra da cadeia, tá bom? Abraço e até mais.